A gente vai voltar ao vivo agora para a região do Ouro Preto para saber como é que está a situação agora, né? Nós temos inclusive informações do enterro que vai ser realizado, né, do garoto, do João Pedro, de 9 anos, lá na cidade de Arapiraca. O William Tavares, ao vivo, vai nos atualizar sobre toda essa situação. É com você, WT. Verdade, Tiago. O clima por aqui na Grota do Ouro Preto ainda é de muita comoção por parte dos moradores com essa tragédia que aconteceu na manhã desta quarta-feira, que acabou tirando a vida do João Pedro, uma criança de 9 anos que tinha muitos sonhos e era bastante querido aqui na comunidade. Nós mantivemos contato com a família do João Pedro. O sepultamento dele vai acontecer nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no cemitério que fica localizado no município de Arapiraca. Cheguei a conversar ontem à tarde por telefone com o irmão do João Pedro, o Arthur, que inclusive concedeu entrevista ao Balanço Geral. Ele disse que a família da mãe é toda de Arapiraca e acabou tomando essa decisão de fazer o sepultamento do João Pedro por lá. Agora, aqui no local, Tiago, a gente consegue mostrar os trabalhadores da Superintendência de Limpeza Urbana, estão ainda removendo o que ficou da casa após o soterramento. A equipe chegou há pouco tempo aqui na comunidade. Ontem nós vimos também que outros trabalhadores estavam por aqui iniciando esses trabalhos. E sobre o João Pedro, uma criança muito querida, como nós falamos há pouco aqui no Balanço Geral, inclusive ele participava de alguns projetos na área do esporte. A Celage, que é a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, inclusive publicou uma homenagem para ele nas redes sociais e a gente vai trazer essa homenagem a partir de agora. A Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude do Estado fez uma homenagem ao João Pedro. Segundo a assessoria, há 2 semanas, João Pedro participou da aula inaugural do programa Na Base do Esporte, que é um social esportivo realizado pelo governo do estado. Inclusive, um dos vídeos que foi encaminhado pelo Arthur, que é o irmão dele, mostrava, ele gostava bastante de futebol, torcia para o CSA e Flamengo, e sempre que tinha jogo na casa que ele acompanhava pela TV, sempre tinha muita brincadeira dele com o pai, com os irmãos, e tudo isso, a partir de agora, virou saudade, virou lembrança. A família tem que conviver, infelizmente, com essa perda. Ao mesmo tempo, a gente aproveita para trazer outras informações que foram divulgadas pela Defesa Civil Municipal, justamente sobre o número 199. Estamos com problemas no número 199 da Defesa Civil, devido a uma instabilidade da operadora Claro. Estamos aguardando que a empresa sane a situação para termos o retorno do número 199. Enquanto isso, as ocorrências da Defesa Civil estão sendo atendidas pelo 0800 030 6205. Também chegamos a falar sobre a falta de energia ontem aqui na comunidade por conta desse soterramento e por questão de segurança. A energia foi desligada, mas falamos com uma moradora que mora bem pertinho aqui da casa do João Pedro. Ela disse que a energia já foi restabelecida e o que temos de momento é justamente esse trabalho aí dos trabalhadores da Secretaria de Limpeza Urbana da capital. Falamos com outros moradores assim que nós chegamos ao local, aquele clima de muita tristeza. Ontem nós acompanhamos de perto todo o trabalho que foi feito aqui no local. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros chegou por aqui, confirmou a morte dessa criança de 9 anos e a palavra é uma só, que o João Pedro era uma criança que gostava muito de estudar, que gostava de praticar esporte, sempre estava aqui com os coleguinhas dele brincando, conversando com outros moradores. Das pessoas mais jovens às mais idosas que nós conversamos ontem, eles foram unânimes em dizer que o João Pedro era uma criança muito especial. Ainda chegamos a ver a reação do pai ao chegar ao local ontem. O pai muito triste, muito abalado, estava trabalhando na casa. No momento em que aconteceu essa tragédia, estavam a mãe do João Pedro e mais 2 irmãos. Mais uma vez, manifestamos os nossos sentimentos à família do João Pedro por essa perda. E o sepultamento dele vai acontecer às 10 horas desta quinta-feira no cemitério que fica localizado no município de Arapiraca. Volto com você, Tiago. Obrigado, William Tavares. Olha, nada que eu possa dizer nesse momento vai
de alguma forma, amenizar o tamanho dessa dor, desse sofrimento que essa família, que os amigos, né, do João Pedro está sentindo nesse exato momento. Ontem, quando terminou o balanço, eu fiquei muito reflexivo, né, porque a gente... Obrigado, WT, vou liberar você. Só para concluir esse caso, quando terminou o balanço ontem, eu fiquei muito reflexivo, pensando muito, né, sobre todos os últimos acontecimentos. A gente tem feito alguns alertas aqui no balanço já há bastante tempo, há pelo menos 2 meses, falando da proximidade da quadra chuvosa, que o outono vai vir trazendo muita chuva, porque a gente precisava ter um plano de contingenciamento, né, para poder, de alguma forma, prever e evitar esse tipo de situação. Me causou muita indignação ontem quando eu ouvi ao vivo, aqui mesmo no programa, o próprio coordenador da Defesa Civil Municipal dizer que se tratava de uma fatalidade. Fatalidade é algo que poderia ser, que não poderia ser evitado. No meu modo de pensar, mais uma vez, Maceió passa pelos mesmos problemas de sempre, que a vida inteira acaba sofrendo. O povo sofrendo com isso, com a chuva, não tem onde morar, acabam construindo em locais inadequados, o poder público é conivente, é negligente, lava-se as mãos. E esse plano de contingenciamento, que é onde se prevê as ações que devem ser colocadas, a mapeação das áreas de risco, os locais onde o investimento deve chegar para amenizar toda a situação, ele até o momento não foi apresentado. Vamos utilizar Petrópolis, no Rio de Janeiro, como referência. Veja o que está acontecendo naquela cidade, né? E lá tinha um plano de contingenciamento, lá tinha um mapeamento que foi feito e, infelizmente, a prefeitura estava com tudo nas mãos, inclusive com verba federal, e nada foi feito ao longo dos anos para minimizar. É claro, né, respondendo até um internauta ontem que estava no Facebook, agora eu estou querendo controlar a chuva e o tempo. Não, mas dá para fazer um trabalho de previsão com essas pessoas, porque todo ano é a mesma coisa. Chega essa época do ano, é a mesma situação e vai esperar morrer quantos Benjamins? Quantos João Pedros vão ter que morrer mais? Quantas famílias vão ter que chorar mais diante de uma situação como essa? Então isso não pode ser tratado como uma fatalidade. Isso é uma tragédia que poderia ter sido evitado se tivesse compromisso desta gestão, que gasta-se milhões em publicidade, mas gasta muito pouco para esse tipo de situação. E é simples ver os números, basta você ir lá no portal da transparência que você vai encontrar. E nós vamos trazer esses dados daqui para frente, para que você tenha uma noção do que está acontecendo, né, aqui em Maceió. A gente vai continuar cobrando, sobretudo também dos vereadores que precisam agir, que precisam fiscalizar, que precisam sair, né, dos seus gabinetes com ar-condicionados, refrigerados, com cafezinho e gente batendo nas costas para agradar aí os bajuladores. Chega, não dá, tá?